Olá, Daniel Nittar aqui novamente para conversar sobre simulador. Nesse vídeo estaremos demonstrando como lançar dados de uma pesquisa de contagem de volume veicular tipificada por movimento. Além disso, colocaremos alguns contadores e estaremos quase que preparando a base para ir para a última fase, que seria a fase da calibração. Então nós faremos uma simulação preliminar, mas no próximo vídeo nós estaremos de fato fazendo a calibração. Estamos aqui com a rede que foi desenvolvida no último filme, e é a partir dela que estaremos fazendo nossos lançamentos de dados de contagem veicular. Primeiramente eu vou arrastar a janela para poder caber a tabela que se abrirá. É com a qual nós iremos trabalhar. Vamos então em projeto. A partir do projeto clicamos em novo. Depois de novo, dados de demanda. E então estado de tráfego. Clico duas vezes no estado de tráfego com o botão da esquerda. Ele aparecerá uma janela. Renomearemos essa janela em função da hora pico, até porque eu posso ter mais de um registro em função de horas picos diferentes. Então eu coloco autos, porque serão automóveis que nós iremos fazer no primeiro momento. Então autos 16h30 a 17h30. A partir daí, quando eu fechar essa janela, vocês verão que estará renomeado. Colocarei como tipo de veículo carro, não posso esquecer de colocar o tipo de veículo carro. Vamos reposicionar a janela. A partir daí eu tenho duas janelas, a fluxo de entrada e info do movimento. Mas antes disso vamos já colocar a hora do pico, que é 16h30, com 1 hora de duração. Então manteremos esse 1 hora aqui. Selecionaremos aqui info do movimento, que é nessa parte que nós lançaremos nossos dados. E aí temos então o nosso ponto 1A, 1C selecionado, e a parte de baixo da tabela, percebam que ele já apareceu um quadro melhor selecionado. Cada hora que eu seleciono a tabela, ele também seleciona o viário que nós acabamos de desenvolver, até para ter certeza do nosso lançamento. No caso do movimento 1A, 1C, perceba que a origem está em vermelho e o destino em laranja. Então nós começaremos a fazer o nosso lançamento. Mas antes disso, eu arrastei aqui uma tabela. Essa tabela foi desenvolvida em função de uma pesquisa fictícia, utilizando aí os pontos de 1 até o 6º, foi o que nós demonstramos aí nessa nossa rede viária, e com todos os movimentos que foram já também desenvolvidos nos filmes anteriores. E colocados aqui alguns valores. Esses valores foram feitos de forma que foram lançados, de forma que a gente consiga fazer a rede funcionar na simulação. Primeiramente, selecionamos, só repetindo, selecionamos 1A, 1C. Ele já está na nossa tabela selecionada. Clicaremos lá. Ele tem aqui porcentagem de movimento e fluxo de movimento do veículo por hora. E é nessa coluna que nós lançaremos fluxo do movimento por veículo por hora. Verificamos se realmente é carro que eu preciso pegar. Então eu pego a tabela correspondente ao movimento 1A, 1C e veículos automóveis. E lá apresentado 14, e é esse o número que nós lançamos aqui. Perceba que tem um número abaixo, 836. Esse 836 tem a ver com o movimento de origem. Então percebam que eu posso selecionar na tabela e ele aparece a respectiva seleção lá na rede viária. Eu puxo minha quantidade lá na tabela de Excel. Nós acabamos de demonstrar.
Então, para fechar o ponto, está faltando ainda 2 movimentos, um B, um C, ele apareceu ali em cima, e percebam que o 630 tem 2 registros lá do lado esquerdo. Então vamos lançar primeiro esse que nós pegamos, um B e um C. O 630 que eu estou dizendo é essa coluna que eu acabei de selecionar lá do lado esquerdo. Tá? E agora um outro movimento, um B, um A, 1201. Pronto. E agora falta os registros de origem do ponto 1C. Selecionamos, ele aparece lá 1C, 1A. Na tabela ele aparece como 834 o movimento 1C e 835 o movimento 1A. Faço isso também na linha de baixo, que já pega o movimento 1C, 1B. Registro, copio da tabela. Por isso a importância de ter 2 monitores. Como foi falado isso anteriormente, né? É sempre importante ter 2 monitores. Enquanto eu leio em um monitor uma tabela, por exemplo, no outro eu trabalho com software, que é o que eu estou fazendo agora. No meu outro monitor eu estou com a tabela aberta, e é ela que eu estou trazendo aqui para dentro dos registros do iSum. Mais um pouquinho. Mudamos de ponto, né? Estamos aí no ponto 2. Pegando todos os movimentos com relação a esse ponto 2 e repetindo o processo que nós acabamos de fazer para o ponto 1. Por que foi feito os registros, os pontos 2A, 2C? Porque eu não coloquei só A, C, B, D, né? Justamente para não confundir quando você tem um registro muito próximo um do outro. Você está sempre mais atento quando você consegue ver que esses pontos são os correspondentes àqueles da tabela que você acabou de fazer. Uma confusão, por exemplo, você pode ter lá no ponto 4 e 5, né? Você tem um ponto muito próximo um do outro. E se eu não tivesse feito esses registros de colocar o número do ponto antes da letra, eu poderia confundir um pouco. Então a ideia é tentar fazer de forma mais clara possível. Perceba que eu só estou fazendo o que eu fiz no ponto 1. Não alterei nada. Estamos só copiando a tabela. Estou demonstrando um pouquinho as correspondências, né, do que tem na tabela com relação ao que tem no nosso sistema viário. Mas não estou mudando nada. Vamos lá fazer aqui do 2D 2A. Está feito aí também. Vamos pegar a linha de baixo que repete lá o primeiro número, 629, então 2D está se repetindo e que corresponde a 2D, 2C. Pronto, mais um ponto lá, então 629 de novo, que é o 2D, 2B. E assim a gente vai preenchendo a tabela do começo até o final. E vamos dar um tempinho para a gente concluir o serviço. Concluí todo o serviço, aí eu já preenchi toda a tabela, não fica tão repetitivo assim, preenchi toda a tabela. Depois de toda preenchida, eu tenho que fazer uma ação, que é a ação de calcular as porcentagens do movimento usando os fluxos do movimento. Olha que aparece para a gente a porcentagem do movimento, a gente vai ver que na hora que a gente fechar os pontos de querer gerar em uma das tabelas que eu vou, na verdade não vou fazer esse processo, você vai ver que ele não vai me permitir fazer a simulação se eu não tiver feito inclusive mais um processo que eu não fiz, né? Mas é mais para que fique melhor gravado. Vou criar mais um estado, que nós só fizemos de automóvel, vou repetir o nome com relação ao período, porém agora eu estarei fazendo com relação ao ônibus. Então, para ficar mais fácil, né, a gente escreve o ônibus. Isso é uma anotação minha, isso é um padrão que eu procuro trabalhar, mas isso é extremamente livre para que as pessoas possam fazer da melhor maneira possível. O tipo de veículo, como é o ônibus, eu vou selecionar a bus. Pronto.
coloco o horário de início da hora pico, duração 1 hora, mantemos aqui o que foi feito no primeiro, e é claro que esse nome só vai alterar quando a gente der OK. Vamos para o info do movimento. Olha, perceba que não mudou o nome ainda do arquivo, né? Ele está no estado 01. Isso aqui só vai mudar quando nós dermos OK. Aí vamos começar a fazer da mesma forma que foi feito no primeiro, da mesma forma que fizemos para o carro, nós faremos agora com relação aos ônibus. Selecionamos, eu vou repetir mais um ponto, né, só para ficar bem claro como é que faz o processo. Selecionamos lá um A, um C. Nesse caso não tem nada na tabela, não tem nenhum ônibus que faça esse movimento. Nesse caso eu não coloquei 0, mas eu poderia colocar 0, né? Vamos colocar um 0 para dizer assim, passei por aqui, para não passar por um desapercebido ou esquecer de fazer algum tipo de ponto. Então a anotação 0 eu gosto de sempre fazer para me lembrar de que eu já passei por aqueles pontos, naquela última olhada na tabela, né? Então vamos continuar no outro movimento. Esse tem um. E vamos para frente. Depois de um tempo vamos concluir o serviço. Preencher a tabela inteira. A tabela agora de ônibus toda preenchida. Vou dar OK, percebo que eu não fiz o cálculo de porcentagem de movimento, mas ele alterou o nome ali. Vocês vão perceber que depois, quando a gente for fazer a simulação, ainda nesse vídeo, vocês vão ver a necessidade de fazer 2 processinhos aí. Vamos agora para o caminho. Não fizemos de motocicleta. Por que nós não fizemos de motocicleta? Porque essa versão do iSum, ele não permite fazer de motocicleta. Eu poderia pegar o veículo equivalente, né? Poderia transformar as motocicletas em veículos, em automóveis, mas eu não fiz isso para esse projeto não. Mas poderia ter feito, não estaria errado. Eu só acredito que as motocicletas elas ocupam menos espaço do que foi descrito pelo manual, na verdade, né? As motos ocupam espaço entre as faixas, salvo em situação que se para nos semáforos. O mesmo processo nós fizemos anteriormente, executamos aí o caminhão, né, já acertamos todo o quadro, calculei a porcentagem e deu OK. Percebo que o único que eu não fiz isso foi o ônibus. O ônibus eu não fiz isso. Olha lá, alterou a nomenclatura do caminhão. Todos eles estão com a nomenclatura correta, com o período, que é o período de meu interesse, período do pico da tarde. Nesse caso, eu simulei aqui um pico da tarde do dia útil. Eu vou diminuir um pouquinho a tabela, vamos enxergar de uma forma um pouquinho melhor. Perfeito. Fazendo essa etapa, nós partimos para outra etapa, que vai ser construir um cenário. Clicamos então em cenário dinâmico, ele aparece aquela janelinha do lado direito, eu abro um cenário. A primeira coisa que eu faço também é mudar a nomenclatura do cenário dinâmico, que poderia estar com outro tipo de cenário. Então eu vou colocar aqui também o período. Eu gosto muito disso, né? Acho que vocês perceberam que eu gosto muito de usar sempre a mesma nomenclatura para não me perder. A data de simulação, vou manter essa data de simulação, poderia alterar com a data real de uma simulação. Aqui eu vou procurar uma demanda de tráfego, percebo que não tem nenhuma. Aí você pode perguntar, mas eu acabei de fazer. Olha o plano de transporte público. O plano de transporte público nós já fizemos no vídeo anterior. Então eu vou puxar esse plano. Atribuição de rota nós não fizemos nenhuma, e o plano de controle mestre nós também já fizemos, que foi o semáforo. Não fizemos o plano, nós fizemos um trabalho com relação ao semáforo. E aí, o resto eu não preciso preencher nada por enquanto, dou OK.
E vamos então para o nosso plano de controle mestre. Por que ele não adotou? Primeiro porque eu tenho que acertar. Sempre que eu cliquei no plano de controle mestre, coloquei lá, eu preciso corrigir qual era a pico, não é 17, é 16 e 30, né? Então peraí, eu vou corrigir isso. Aqui é 16 e 30. Pronto, a duração desse pico é 1 hora. Então, 1 hora. E eu vou adicionar item do plano de controle mestres. E aí eu vou buscar ele nesse plano de controle. Percebam que eu só tenho um, só fiz um, fizemos um por enquanto, né? Então dou OK. E ele vai assumir para a gente um plano de controle mestre. Feito isso, OK novamente. Posso voltar lá pro plano de controle. Você vê que é 16 e 30, só explicando que nós já fizemos, só lembrando um pouquinho que nós já fizemos isso. Nós fomos lá nesse ponto 628, que é aquele ponto que nós já trabalhamos todo o semáforo, né? Então, isso já foi feito anteriormente, no dia anterior nós mostramos como fazer isso. E vamos agora então só para mostrar na questão do cenário dinâmico. Abrimos de novo e é lá no plano de controle mestre, que é o semáforo, que aparece lá. Posso dar OK, podia ter mudado a nomenclatura, não mudei. Mas podia ter mudado a nomenclatura também, né? E aqui no plano de demanda de tráfego não aparece nenhum. Vamos trazê-lo aqui para o nosso cenário. Então, como é que eu faço isso? Vou lá no projeto novo, vou de novo na parte de dados de demanda. Abrimos aqui o demanda de tráfego. Tá ele aí, clicamos nele. Posso utilizar a nomenclatura, percebo que ele não vai adicionar nada para mim. Aqui eu altero, vou alterar a nomenclatura dele. Só adicionar uma coisinha, só para me lembrar sempre. Acerto com relação ao horário, 16h30. Eu tenho que ter muita atenção que eu não posso esquecer nenhum deles de fazer isso. Aqui 01, 1 hora, e aqui está o erro. Nós estamos fazendo um estado. Então aí eu consigo adicionar todos aqueles que eu fiz. Eu posso adicionar um a um, automóvel, caminhão, ônibus, ou então eu posso ir e selecionar tudo, que ele já selecionaria tudo. Percebam aqui o quanto foi importante ter colocado as horas, porque eu poderia ter outros planos. Esse fator 100 quer dizer o seguinte: se eu colocar 120, por exemplo, quer dizer que eu estou estimando que vai ter um acréscimo de 20% nesse valor que eu acabei de colocar. Mas no meu caso, mantemos 100, OK. E agora vamos para o cenário dinâmico e ele vai permitir lançar lá o demanda de tráfego. Olha que perfeito. Colocou todos os dados que nós já trabalhamos até agora. O cenário dinâmico, corrigimos ele, criamos aí um experimento. Nesse experimento, clicamos nele de novo, pedimos para que faça uma replicação ou média, tanto faz um como outro, que vai aparecer as duas mesmo. Aparece a caixa, dou OK. E olha o que aconteceu, gente. Na hora que eu fiz isso aqui, apareceu um item lá na parte do menu em cima. E o que eu quero é replicação. E eu vou clicar em uma seta para cima. Olha o que gerou. Ele está querendo simular. Então o semáforo já está funcionando, os ônibus estão aparecendo, mas os carros não estão aparecendo. E percebo que o ônibus está travado no ponto de ônibus. Por que o ônibus está travado no ponto de ônibus? Como eu falei numa fila anterior, a baia, nós construímos uma baia pequena. Nós vamos ter que corrigir isso. E aqui na questão do estado de tráfego, vamos corrigir aquilo que eu comentei. Ó. Aqui nós tínhamos calculado, só que esse fluxo de entrada eu também tenho que calcular. Eu tenho que pedir para ele calcular, ele vai preencher e eu dou OK. Vamos fazer isso também no caminhão. Olha lá, o info do movimento está perfeito, porém o fluxo de entrada não. Eu mando calcular e dou OK.
E o ônibus, o nosso ônibus que não tínhamos feito o primeiro cálculo, né? O índice de movimento não tinha sido feito. Eu calculo as porcentagens, entro no fluxo de entrada, calculo de novo, mando calcular também, ele me aparece os dados e dou ok. Pronto. Estão todos agora da forma como deveria ser feito. Isso aí foi feito com relação ao projeto que nós acabamos de construir. E esse cenário dinâmico poderia ter gerado um cenário dinâmico depois de ter feito tudo isso. Aí eu só fiz antes para que vocês pudessem enxergar a dificuldade de poder rodar da forma como precisaria. Então vamos lá. O cenário dinâmico está todo aqueles dados que a gente lançou. Nós tínhamos corrigido, inicialmente não tinha alguns, lançamos. Aí vamos no novo experimento de novo. Eu tinha apagado, apaguei para começar a mostrar para vocês de novo. Fiz um novo, tanto faz replicação como média, ele vai aparecer os dois mesmo. Dou ok. Ele aparece lá pra gente, lá em cima, ó. Lá já tem a setinha lá em cima do menu mostrando para de replicação no 952 e mando rodar. Ele manda rodar e o ônibus ainda está travando, percebam o ônibus travando ali, ó. Começaram a rodar os caminhões, começaram a rodar os carros, porém os ônibus estão travando. Vamos corrigir isso então. Vamos corrigir porque com a rede dessa travada faz sentido nenhum, né? Então vamos corrigir nossas baias. Como é que a gente corrige isso? A gente simplesmente ao semáforo. Esse semáforo, depois a gente já percebeu que o semáforo, o tempo dele não está correto, né? Vamos corrigir também o tempo só para deixar rodando simulação. Isso você faz já com o plano semafórico, ou então com um cálculo semafórico, né? Você pode construir, fazer um cálculo semafórico para isso. Esses botões aqui são interessantes, ó. Esse aqui ele me permite você ter diminuir um pouco mais a velocidade, e o outro aumentar a velocidade. Eu vou diminuir esse aqui eu vou aumentar lá, ó. Olha o que vai acontecer, olha a velocidade que vão ficar os veículos, né? Para que isso? Para que você não tenha que ficar esperando e identificar o comportamento numa velocidade tão baixa assim. Se você tentar identificar uma velocidade muito baixa, vai cansar e não tem por que fazer isso. Então ele nos permite fazer uma visualização com um movimento um pouco mais rápido. Então vamos fechar aqui. Deixar só um pouquinho, eu vou fechar agora. Ah, tá bom, ó, já travou. Só para mostrar para vocês que tem umas coisinhas que aconteceram aqui, ó. Alguns movimentos travaram, ó. Alguns cruzamentos ficaram interrompidos e nós vamos ter que corrigir isso aí também. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos rodar o ônibus, vamos rodar o trecho. Olha que o trecho ele está rodando, o ônibus está travando o movimento. Olha lá o ônibus travando o movimento. E por quê? Porque a baia está pequena. O ônibus não está conseguindo manobrar dentro dessa baia. Então nós vamos precisar aumentar a baia. Estou aumentando um pouco o fluxo, para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai gerar uma fila atrás do ônibus. E aí a gente não sabe qual é o tamanho dessa fila. Então, porque realmente está mal dimensionado, está mal feito, vamos corrigir um pouquinho. Depois a gente vai calibrar esse processo, mas nós estamos só fazendo umas preparações, ainda não estamos calibrando, estamos apenas melhorando um pouco a baia. Ó. Então eu vou puxar lá numa medida muito próxima a 25 metros, uma coisa muito próxima a isso. Ponto, primeiro ponto. Só que eles são de baia, tá, gente? Os pontos que são no próprio viário eu não vou fazer isso. Só os que estão como baia. Nós aprendemos a fazer isso também num vídeo quando nós falamos sobre sistema de transportes. Olha as baias. Estamos puxando para a próxima 25, desculpa, próxima 25.
Vou puxar mais um pouquinho. Aqui também. Perfeito. Mais esse aqui. Os outros pontos, que aqueles que estão no corredor, são pontos que não possuem, não são pontos de baia. São pontos apenas de parada, e a parada se faz no próprio viário mesmo, né? Olha o que aconteceu. O primeiro ano já entrou na baia. Eles agora deixam o fluxo livre para o veículo. Olha que bacana que é isso. E como isso é bom para o sistema. Na verdade, o próprio sistema mesmo viário, né? O trânsito de forma geral. Então, quando a gente implanta um ponto de ônibus de forma que não seja uma baia, que o ônibus seja obrigado a parar na faixa de que teria o fluxo de outros veículos, ele realmente tem um comportamento de gerar filas atrás dele. Quando o fluxo é muito grande, essas filas são muito grandes. Agora percebam o que eu queria mostrar para vocês é que alguns cruzamentos eles vão começar a conflitar. Percebam ali no ponto 1. Começou a conflitar, olha só. Ele começou a conflitar o movimento. Olha lá, estão parando no meio do trecho. Olha só. Eles estão conflitando. Não quer dizer que seja proibido fazer esse movimento, mas os veículos estão se conflitando. Então o que nós fizemos aí? Criamos então o que a gente chama de Yellow Box. O Yellow Box, quando ela é criada, olha o que acontece. Os veículos não param naquele trecho do cruzamento. Olha lá, ó. No ponto 1 fica bem claro isso. Eles não param no trecho do cruzamento. E permitem fluir. É claro que isso vai gerar uma certa fila naquelas vias secundárias. Né? Ele vai começar a gerar fila, quando o movimento começa a ficar mais forte, ele vai gerar um pouco mais de fila. Lá, ficou um lá porque realmente ele conseguiu passar uma parte do trecho, outra parte não, mas ele foi pego meio de surpresa, como se um motorista fosse pego de surpresa. Mas ele permitia, mesmo assim ele permitiu que os veículos passassem na outra via, né? No sentido 1B e 1A. Olha como está ficando grande a fila da 1C. O trecho 1C e 3B. Olha como está ficando grande essa fila. Por quê? Porque o fluxo é muito grande. E o semáforo, você percebe que o semáforo não está fazendo fila nenhuma no ponto 2 no sentido do corredor. Então, vou dar uma readequada no semáforo para permitir que esse fluxo seja feito. É claro que para você fazer isso você tem que ter um pouco de conhecimento de como fazer esse processo de programação semafórica. Os dados, como lançar os dados, eu já demonstrei em vídeo anterior, mas a intenção é só fazer uma correçãozinha no semáforo. Ainda a fila vai aumentando lá no trecho 1 ao trecho 3, né? Eu vou tirar um pouquinho essas nomenclaturas para a gente ter uma visão um pouco mais limpa. Né? Então tiramos e olha lá o conflito de novo ali em cima. Olha o conflito ali em cima, então vale a pena colocar lá um Yellow Box. Primeiro Yellow Box construído. Olha como é que eu faço isso, vou dar um zoom na parte que não tem acesso Yellow Box e ele fica amarelo. Nessa condição, os veículos não param mais. Na nossa legislação, você não pode parar entre cruzamentos. Só para a gente ver um pouquinho como é que vai ficar, como é que fica esse processo de uma forma rápida. Olha lá, o semáforo ele realmente não está regulado. Bom, mas eu quero mostrar que agora ele já não está parando mais na parte de cima. Eles vão estar fechando o cruzamento. Eles não fecham, formam fila, mas não fecham o cruzamento.
Aqui é um quadro que ele apresenta no final da simulação, que a simulação é feita dentro de 1 hora do horário pico. Então são vários dados que ele apresenta para dizer com os resultados com relação à simulação. E quando a gente seleciona esse item, Simulated Flow, o que acontece? Você acaba tendo uma contagem para cada trecho e com uma cor específica em função dessas contagens. O que está em uma cor mais vermelha quer dizer que ele está com uma saturação na via, não uma saturação, mas tem um grande fluxo, e onde está verde, um fluxo menor. Agora iremos aplicar a ferramenta de contador. Essa ferramenta de contador nos auxilia quando a gente for fazer uma comparação daquilo que foi feito em campo com relação ao que o simulador nos forneceu. Então nós já estamos aplicando aqui a contagem. O seu uso será muito mais claro quando a gente estiver fazendo esse tipo de verificação. Inicialmente estamos apenas colocando os pontos de contagem. Pronto. Mais alguns aqui embaixo. Pronto. Todos os pontos foram lançados. Está a nossa rede aí melhor, mais adequada para a simulação. Por hoje concluímos. No próximo vídeo estaremos falando sobre calibração. Estaremos calibrando o software iSum para que ele possa representar da forma mais próxima da realidade. Nós demonstraremos como fazer, um dos métodos para fazer isso. E nos vemos na próxima. Até lá!